Oi gente, eu sou a Jéssica. Nesse vídeo a gente vai pra Aparecida do Norte. Tô falando baixo porque é 3 horas da manhã e eu já me arrumei, mais ou menos. Calça, coturno e bora lá, se arruma. Eu não foquei muito na maquiagem nesse vídeo, gente, porque até pegar as coisas que eu uso, né, pra poder apoiar a câmera ia fazer muito barulho e eu tava morrendo de sono e era 3h20 da manhã. Então eu só passei um hidratante, passei pó compacto, né, um pouquinho de blush, delineado e um batom. A maquiagem foi bem basiquinha mesmo, né, porque a gente só ia lá pra agradecer, então não precisava, assim, de tanta pompa, não. Foi bem o básico mesmo. E esse foi o resultado, né, da maquiagem basiquinha aí que eu fiz, né. Também coloquei uma jaqueta por cima, porque aqui em São Paulo ainda tava um pouco frio e era madrugada, né. 4h30 daqui de casa, né, eu já me arrumei, só tô esperando meu marido. Eu comprei a passagem no site chamado Outlet de Passagens. Na passagem de ida eu paguei R$38 com as taxas, R$44. Passagem de ida a gente comprou na sorte mesmo, porque é mais barato quando você não escolhe o horário. Aí o horário só aparece depois que você finaliza o pagamento e a gente torcendo pra ser o primeiro horário das 6 e pouco da manhã e deu certo, no chute. A gente pegou uma lotação pra ir pro metrô, né? A gente pegou o sentido Corinthians Taquera só pra gente poder voltar sentado. Pegar o sentido Palmeiras Barra. E deu certo, voltamos sentadinho. Aí depois a gente desceu na estação da Sé e pegamos outro sentido pra chegar na rodoviária Tietê. E essa aqui é a rodoviária. E olha só que lindo, gente. Eu amo Sampa, realmente eu amo mesmo. Bom, e aqui a gente no busão, a gente já pegou o busão. E eu nunca fui pra Aparecida do Norte, gente. Eu passei um problema, né, e eu saí pedindo ajuda, assim, pras pessoas, né, e as pessoas falaram que eu devia falar com a minha família. E foi quando eu me surpreendi, né, eu recebi muita ajuda, muitas orações. E a família do meu pai e a família da minha mãe, ambos são católicos, né. E por causa disso, né, por causa dessa ajuda e eu consegui vencer, né, o problema que eu estava passando, eu resolvi vir aqui agradecer, né, nada mais justo. Bom, e aqui é quando a gente já estava chegando na Aparecida do Norte. Esse é o Santuário da Nossa Senhora da Conceição, sendo um dos maiores aí da América Latina. Gente, é muito lindo, sabe? Tudo muito preservado, vocês já conseguem ver. E essa foi a chegada, né? Quando a gente tava subindo assim, bem na entradinha. Estão nas trevas, ó. Caramelo então. O caramelo. Caramelo. Um pouquinho da missa, né? Foi muito bacana. Aqui não é um canal religioso e o intuito também não é esse, né? Mas eu acho que a gente tem que se apegar em tudo que a gente acredita. Até com a era que a gente tá vivendo, a era da internet, as pessoas se acham que são umas melhores do que as outras, né? E esquece que somos todos iguais, né? Diante do nosso Criador. E se tivesse alguém tão superior assim entre nós, eu acho que nem ser humano deveria ser, né? Devia estar lá de anjinho no céu, brilhando com as suas Ampacto, protegendo nós aqui na Terra, não é verdade? Ou então na Liga da Justiça também serve. Enquanto isso, né, o mundo tá aí passando por guerra, fome e desastre natural e a gente não vê a galera da superioridade aí fazer alguma coisa pela humanidade. E outra coisa que é bem complicada hoje em dia é você impor limites sem criar inimigo. As pessoas acham que tem o direito de se meter na sua vida, invadir a sua privacidade, seu espaço, como se alguém tivesse dado esse direito para elas. E quando você vai impor limite, a pessoa faz uma novela mexicana e ainda sai como vítima. Mas fazer o que, né? Oremos. Eu estou passando por uma situação assim, por isso estou aqui. Que a missa acabou, né? Eu já tinha filmado lá dentro um pouco, aí a gente saiu um pouco aqui fora, né, pra poder filmar, né, as coisas daqui, porque é muito lindo, gente. Olha só que lindo, gente, esse chafariz. Ele vai subir na água, depois ele para. Achei bem engraçado, bem bonitinho. E ali é meu marido, né, dando uma olhada ali, tirando algumas fotos. A gente saiu fora do santuário, né, pra poder andar pela cidade e procurar restaurante, essas coisas, porque a gente já estava verde de fome. A gente achou, né, um restaurante, a gente pagou R$35 e você poderia ali se servir à vontade, né, comer quantas vezes
você quiser. Então a gente aproveitou. Aí depois nós voltamos para o santuário, né? E passamos ali pela passarela ali da fé. E no final dela, gente, tem um mirante, né? Pra você ter acesso ali. Mas o espaço é um pouco limitado, né? As pessoas ali ficam esperando pra tirar foto. Mas vale muito a pena. Passarela, aí vai ter uma galeria. Entrando nessa galeria, você tem acesso a esse mirante. Você consegue ver a região da Aparecida todinha. Aí a gente decidiu dar uma olhada também nos preços pra gente tá podendo ir no bondinho, né, gente? Lá tem um teleférico, tem uma torre que você também consegue ver a Aparecida de um ponto mais alto, né? Aí o ingresso que a gente pagou foi de R$ 38 cada, né? Com um passeio simples. Agora o passeio completo, né, pra você entrar dentro da torre já era R$ 44. Então a gente optou por esse mesmo, por esse passeio simples e foi muito bacana. Vale a pena, né? Você consegue ver a cidade ali inteira. E ainda mais, você consegue ir de 2 pessoas, né? Porque eu lembro que eu fui em Campos do Jordão, era somente uma pessoa, né? E ele era todo aberto. Esse não, esse fecha até com a porta sozinha, né? O bondinho ele para aqui, né, nessa parte aqui da torre, nesse espaço que é muito bonito. Você guarda ali um ingresso só para você poder voltar, né, novamente, porque aí daí volta. Mas você pode ficar aqui o tempo livre, né, observando aqui esse espaço. Aí aqui nós retornamos, né, para o santuário, porque a gente queria ir lá na Capela das Velas, acender uma vela, né? Eu não tinha trago vela e eu achei um pacote aqui, gente, você acredita? Então a gente voltou lá para poder acender a vela e também para ir no espaço, que é o Centro de Apoio ao Romeiro, que tem algumas lojas e tem um aquário, restaurante. A gente acendeu a nossa velinha aqui para poder pedir bênção, né, agradecer, né? Nós fomos no Centro de Apoio ao Romero, né? Aqui tem loja, tem McDonald's, tem bastante coisa, né? E bastante galeriazinha, assim, bastante lojinha, restaurante. E aqui também tem um aquário, né? A gente pagou R$ 20 a entrada cada. E eu não entendo, né, de espécies de peixe, então eu saí filmando todas as que eu encontrei, né? E aqui só tem um tubarão, né? Uma espécie de tubarão, que é esse daí, tubarão lixa. E eu ficava tentando filmar ele nadando para um lado e para o outro. Mas olha só. Essas foram as espécies, né, de peixe que eu saí filmando, né? São todos muito lindos. E esse peixe, gente, ele colocou a cara no vidro e me mandou um beijo, olha só. Com a cara no vidro, gente, que fofinho. É cada espécie diferente de peixe, gente, um mais lindo do que o outro, sabe? Bem feito, a cor, sabe? Detalhes, todos lindos, lindos, lindos. Eu fiquei apaixonada, deu até vontade de ter um. Olha a tartaruga marinha, gente, que coisa mais linda, deu vontade de levar embora. Eu fiquei lá por horas olhando pra ela, a coisa mais fofinha. Tinha algumas brincando lá, brigando até, mas foi muito fofura. E a gente até achou o Nemo, né? E a sua família, a Dory também, gente. Olha só que lindinhos. E esse é um pouco do aquário que eu filmei e a gente tá saindo aqui da Praça do Romeiro, né? A gente vai dar uma olhada tudo assim no santuário, filmar assim alguns detalhes para poder se despedir, né? Eu agradeço muito ao meu marido que se ofereceu, né? Que me deu esse presente. Em nenhum momento ele se opôs, né? Por ele ser budista, não questionou nada. E eu fiquei muito feliz com essa atitude. E é isso, se você gostou do vídeo, não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like.